Hoje é um dia muito especial para a Unify, para a TV Unify. Recebemos aqui no Laboratório de Comunicação do Centro Universitário uma pessoa que tem um laço extremo com São João da Boa Vista, com a própria Unify, e ele vai contar para a gente, com a nossa região, mas que também fez muito para todo o estado de São Paulo e para todo o nosso país. Uma alegria receber aqui em nossa casa Sidney Stanislau Beraldo. Beraldo, seja bem-vindo aqui à Unify. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com vocês, né, participando dessa história, né, da Unify e agora com esse objetivo também, dentro desse laboratório de comunicação, desenvolver esse trabalho. Então, para mim é uma alegria estar aqui. Muito bem. E hoje é ainda mais especial. Nós estamos gravando esse programa no dia 26 de novembro de 2025. Você vai acompanhar no nosso YouTube, né, na TV Unify. E ontem, né, 26 de novembro, 25, ontem, Beraldo completou 75 anos. Muito bem vividos, né, Beraldo? E antes de ontem, foi seu último dia de trabalho frente ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, onde foi conselheiro por 13 anos, confirmando a sua aposentadoria. Beraldo, são despedidas, entrevistas, né, eventos nos últimos dias, esse encerramento de ciclos e de nova fase, né? Fala pra gente como tem sido receber esse carinho de tanta gente. Olha, eu recebo, assim, até bastante emocionado, né, que tenho desde lá dos servidores do Tribunal de Contas, com quem fiquei lá quase 13 anos. Então, sem dúvida, é um período, assim, de transição. A gente fica emocionado e, ao mesmo tempo, eu recebo com muita humildade, porque se realmente nós conquistamos, né, algumas coisas, foi sempre um trabalho coletivo, né, no caso mesmo de São João, comecei aqui a minha carreira como vereador e naquele período já fui quase o mais votado, né, fiquei em segundo lugar, então sempre tive um apoio da população, o que possibilitou, né, que a gente pudesse desenvolver todo esse trabalho em quase 50 anos de mandato na vida pública. Muito bem. Para a gente contar essa sua trajetória, né, eu queria voltar lá atrás para saber em que momento que surgiu essa sua veia para a vida pública, né? Se foi em casa, se foi na escola, em que momento que foi? Olha, na verdade, eu não tenho nenhum parente próximo, né, que tenha seguido carreira política, né? O meu avô tinha sempre ele trazia um debate para dentro de casa, né, essa questão política, ele lia o jornal, fazia comunicação, mas eu acho e penso que a influência maior foi quando eu estudei em Campinas, fiz a PUC, estudei ciências biológicas, né, a primeira formação. E naquele período, por estímulo de amigos, eu comecei a participar da política estudantil. E nós vivíamos um período de ditadura, né? Nós não tínhamos eleições, e isso movimentava muito os estudantes, né? E principalmente dentro da PUC. Eu acho que foi ali que começou a aparecer algum interesse pelo debate político. E depois, voltando para São João, encontrei um ambiente também favorável nesse sentido. O líder à época era o Nelson Nicolau, que foi candidato e eleito prefeito, né, e trouxe as primeiras movimentações eu diria, mobilização da própria sociedade, e nós fomos juntos. Fui candidato a vereador, naquele momento foi uma transição feita aqui no modelo de administração, e aí, meu amigo, a mosquinha mordeu, contrariando a família, principalmente meu pai. Eu depois fui candidato a prefeito, fui prefeito e segui a carreira pública. E foi até uma escolha, né? Porque nós já tínhamos comércio à época e estava indo muito bem, né? Por isso até a bronca do meu pai, né? Porque eu estudei em Campinas, trabalhei na Petrobras, pedi demissão da Petrobras para vir ajudá-lo aqui nos negócios. E depois abandonei os negócios e fui para a vida pública, mas não me arrependo. Acho que foi importante
essa jornada aprendi muito e também foi possível fazer muita coisa, não só para a cidade, para a região, próprio estado de São Paulo, né? E isso, vereador, foi logo com 26 anos, né? Que você assumiu a vereança, foram seus primeiros grandes passos aí na vida pública, vereador, depois prefeito, no momento que a cidade também avançava com a modernização, né? São João da Boa Vista avançava nesse crescimento, né? Nesse período. Sim, acho que todo o país, né? Porque nós já estávamos caminhando dentro daquele ciclo de ditadura, já estávamos iniciando um processo de democratização. Tanto é que os governadores eram eleitos, não eram eleitos diretamente, eram escolhidos por um comitê federal, né, onde tinha lá os generais que compunham o Estado-Maior lá e que escolhia os candidatos, e aliás, os governadores. E foi em 82, quando eu fui candidato, foi eleição direta, foi o governador Franco Montoro. Então já tinha um ambiente assim de redemocratização do país e isso influenciou na eleição de eleger um grupo mais novo, né, sobre a liderança principalmente do Nelson Nicolau, aqui em São João. Começou um novo ciclo e eu diria que ele teve outros prefeitos que vieram na mesma linha e eu acho que deu bastante sorte até, né, porque isso sempre ajuda. O fato de eu ter sido deputado, se não tivéssemos um alinhamento com o governo do estado ou mesmo com o prefeito, sempre traz alguma dificuldade política, né? Hoje, por exemplo, você tem essa polarização que sempre atrapalha. E isso não aconteceu. Então foi muito positivo e que possibilitou realmente fazer uma grande transformação do ponto de vista de infraestrutura da cidade, que ela pudesse crescer, mas com qualidade de vida. Eu acho que esse foi o grande desafio e acho que avançamos nesse sentido. Muito bem. Entre outras atuações, o seu mandato frente à prefeitura o colocou como nome forte, né, na região para concorrer a deputado estadual, né, além de outras atuações, associação comercial, Lions, né, mas você sempre teve em evidência e isso te colocou para concorrer ao cargo de deputado estadual. O que você entende que foi o diferencial para você concorrer, ser eleito e permanecer por tanto tempo, né? Foram quatro mandatos. O mandato naquele período de prefeito eram 6 anos, né? Você não tinha reeleição, mas tinha 6 anos. E tinha um modelo também de governança desenvolvido pelo governador Franco Montoro, muito descentralizado. Ele criou a região administrativa, nós tínhamos só, aliás, a região administrativa, nós tínhamos só 12, e ele criou as regiões de governo dentro da região administrativa. E São João foi escolhida a cidade sede da região de governo. E isso, a visita dos secretários de Estado, que era muito comum também naquele período, acontecia muito em São João. Então, os prefeitos da região vinham muito para cá, tinha um escritório regional de governo aqui. E eu diria que esse ponto, e também muitas inovações que nós estávamos fazendo na prefeitura, orçamento participativo, construção de casas populares através de mutirões e atenção ao idoso. Então tinha iniciativas que passaram a ser, inclusive, cases utilizados por outros municípios. E depois o que concretizou mesmo, a meu ver, foi a criação desse consórcio de desenvolvimento que nós temos no CONDERG, que num primeiro momento era para o desenvolvimento social e econômico. Aí nós tínhamos lá esse hospital, que presta um serviço enorme aqui para a região, e a ideia de criar esse consórcio, agregando todos os municípios, e fizemos convênio com a Unicamp, fizemos convênio com o Hospital das Clínicas de Ribeirão e transformamos aquilo num polo. E, sem dúvida, isso deu uma certa visibilidade. A região conseguiu uma unidade que hoje é difícil, porque tem muitos partidos, então cada partido lança o seu candidato, divide muito.
A região não tem muitos eleitores, né? Uma região relativamente pequena, comparado com Campinas, São José dos Campos e grandes cidades, mas a união também com São José do Rio Pardo, que lançou um federal, né, e estadual, essa dupla, não é, potencializou a região, e isso possibilitou que tivéssemos juntos 4 mandatos, sendo que no último eu fiquei mais na Secretaria de Gestão, mas foi um bom tempo. Legal. Como você vê essa ausência hoje, né? Nós não temos, depois da sua presença na Assembleia, a gente não teve mais deputados eleitos, né? Como você vê essa dificuldade de se eleger alguém para representar a nossa região? Eu acho que faz falta, porque mesmo que você é eleito deputado estadual, né? Então eu me ocupei também muito, fui líder de governo, fui presidente da Assembleia, com o poder legislativo do Estado, então você tinha responsabilidades estaduais, mas a sua região, e como nós éramos quase distrital, né, porque todos os meus votos vinham aqui de 18, 20 cidades da região, do Silvio Torres também, então nós ficamos conhecidos como os representantes desta região. E isso possibilitou que os programas de governo, seja na área de concessões de estrada, por exemplo, nós estávamos fora. Eu me lembro que quando o Mário Covas lançou, eram 11 lotes, e o lote de Campinas parava em Mogi-mirim, até Mogi Guaçu, nós não fazíamos parte aqui. Mas a presença, na hora do debate, não é, que nós verificamos que não estávamos presentes, aí conseguimos incluir no lote toda essa região, inclusive se ampliou depois por um trecho de Espírito Santo do Pinhal, foi até Mococa, né? E eu imagino se São João teria hoje esse desenvolvimento econômico, essa posição regional, se nós não tivéssemos já há algum tempo a duplicação de estrada, um aeroporto regional, você tem esses centros universitários, né? Agora temos a Unesp, um Instituto Federal, tudo isso foi um trabalho feito em conjunto, mas que nós tivemos uma participação direta, né? Tudo bem. Nesse meio tempo, teve a Unify em seu caminho. Você fez a nossa pós-graduação aqui. Olha, eu diria que foi muito importante. Aprendi muito porque... Gestão empresarial. Gestão empresarial e foi muito prático, sabe? Os módulos, que eram vários módulos, 2 anos, um grupo de professores extremamente preparados, muitos deles da PUC, do Rio de Janeiro, alguns de São Paulo, da USP de São Paulo, né? E eu diria que eu tenho modelos hoje de gestão, de apresentação de DRE, de indicadores que eu aplico na indústria, que eu aprendi aqui durante aquele curso. E foi interessante também porque, embora ele tenha tido esse viés voltado para a iniciativa privada, a gestão é gestão, né? Quer dizer, lógico que tem diferenças entre uma e outra, mas também me fortaleceu essa veia de se preocupar com a gestão e ter planejamento estratégico, ter indicadores, ter metas e acompanhamentos corrigindo essas metas, né? Porque se você não tem esses objetivos, não tem planejamento, não sabe para onde ir, o barco fica girando em volta, né? Então, eu aprendi muito aqui e tenho lembranças de professores com quem fiz amizades e depois continuamos nos encontrando. Foi uma experiência muito interessante, muito importante também na minha carreira. Muito bem. Mesmo de longe, você com certeza acompanha o trabalho da Unify, né? E eu queria que você falasse como você vê o papel da Unify, não só na questão da educação superior, mas tudo que faz para a saúde do município, principalmente, né? Hoje são mais de 130 mil atendimentos ano que a Unify presta com seus alunos, preceptores, professores, para a sociedade, para São João da Boa Vista, principalmente. Como é que você vê esse papel da instituição para toda a comunidade?
Olha, papel importante. O desenvolvimento econômico e social, todos buscam os municípios, o próprio Estado, né? Mas muitas vezes ele acontece de uma forma desordenada, acaba tendo um crescimento sem sustentabilidade, né? Muitas vezes o poder público não tem tempo ou não tem políticas públicas compensatórias que possam garantir um crescimento econômico e, ao mesmo tempo, a sustentabilidade e a qualidade de vida. E eu digo isso porque, nesse sentido, a Unify, que depois, que agora é Unify, mas era a FAI, se transformou num centro universitário, a expansão dos cursos, né, que aconteceram, inclusive recentemente o curso de medicina, criou um polo importante que contribuiu para que São João fosse hoje um centro regional também. É lógico, temos outras instituições, né, educacionais que contribuíram aqui, mas essa é uma instituição e é uma autarquia pública, né, e ela teve lá algumas dificuldades, e na sua história sempre acontece, mas depois que foi criado como centro universitário e com isso a possibilidade de criar cursos, né, através da própria iniciativa, a inserção que tem dentro do município, através do seu instituto, pesquisas que foram feitas no sentido de orientar o planejamento da cidade, e agora esse braço, né, que nós esperamos que cada vez mais seja desenvolvido da área da saúde, né, que tem uma inserção e uma participação muito importante no desenvolvimento dessas políticas públicas da saúde também aqui no município. Bom, os avanços na sua carreira não pararam por aí, né? Além dos 4 mandatos como deputado, presidente da Assembleia Legislativa entre 2003 e 2005, veio o governo estadual, né? Secretário-chefe da Casa Civil, secretário de Gestão Pública. No seu íntimo, Beraldo, como é que você percebia que podia avançar na carreira política? Que poderia fazer mais, né, pelo Estado, pelo nosso país de uma forma geral? Olha, isso eu não sei te responder, porque é o seguinte, a coisa foi acontecendo, sabe? Eu fui vereador, já saí bem na eleição, porque fui o segundo mais votado, se bem que naquela época eu era o filho da Dona Rosa, né? Porque minha mãe que tinha uma liderança, nós tínhamos loja aí, ela vendia roupa, e então eu me lembro que ouvia às vezes gente dizendo assim, eu vou votar para vereador nesse moço, filho da Dona Rosa, né? Então ajudou muito, porque ela era muito assim popular, né? E a coisa foi acontecendo. Depois, acho que o entrosamento, eu como vereador, o Nelson na prefeitura, nós trabalhamos muito juntos, acabou tendo uma convergência para que eu fosse o candidato a prefeito. Não era uma coisa assim que eu tinha imaginado. A mesma coisa aconteceu quando fui como secretário de Estado, como presidi a Assembleia. Foi acontecendo, né, movimentações, apoios, e com isso cheguei a presidir a Assembleia, até a Casa Civil, que era uma secretaria extremamente importante, né, mas eu diria que você fazendo e se esforçando para cumprir bem o seu papel naquilo que você está fazendo, então prefeito, faça o máximo para que aquilo seja, que dê resultado e beneficie a população, que esse é o principal objetivo. Deputado, faça o maior esforço para que realmente cumpra, que você possa cumprir o seu papel, né, desenvolvendo lá as ações que possa beneficiar a população. Então, eu acho que foi isso, muito esforço, dedicação, procurando fazer as coisas da melhor forma possível, e assim foi acontecendo. Bem, por último, não menos importante, o Tribunal de Contas, né, do Estado de São Paulo, conselheiro, presidente, fiscalizando as prefeituras do nosso estado, autarquias municipais. Você entende que essa sua nova função foi uma mudança de chave naquilo que você já fazia, né, na gestão pública? Olha, eu tenho dito que encerrar a carreira, né, no Tribunal de Contas e passar por lá
nesses 12, quase 13 anos, não podia ter uma forma melhor, porque depois que eu escolhi a vida pública, né, eu passei por várias funções, seja no legislativo ou no executivo, né, com uma experiência de jurisdicionado, né. O Tribunal de Contas faz o que? A avaliação da qualidade dos gastos, né, faz a auditoria da eficiência das políticas públicas, e eu descobri ali que também não era uma coisa que eu tinha pensado, que eu tinha planejado, ela acabou acontecendo, né? Eu descobri ali uma forma de atuar, dada a experiência que eu já tinha obtido, muito grande, porque a missão do Tribunal de Contas é uma missão muito nobre, desde que seja bem executada. Porque você imagina, nós temos, o governo do estado tem por volta de 350 bilhões de receita, somando com os municípios por volta de 150 bilhões, nós temos meio trilhão de recursos, né, 500 bilhões, que são analisados pelo Tribunal de Contas. Além dos 644 municípios, você tem todo o estado. E esse aprendizado também que eu tive do lado da gestão, e olha, e até a passagem pelo curso aqui na Unify, né, que prestigiou muito essa importância do planejamento, de você ter indicadores, de fazer esse acompanhamento. Eu tive a oportunidade de, junto com uma equipe técnica do tribunal, criar um conjunto de indicadores que mudou a forma do tribunal fazer as suas auditorias, quer dizer, além de olhar se gastou os 25% na educação, os 15% na saúde, que é constitucional e é uma obrigação, mas muitas vezes você aplica os 25%, mas aplica mal, né, e não consegue o resultado. Então nós passamos a fazer um controle maior da qualidade dos gastos, dos insumos, de onde está indo esses recursos e se é que ele impacta verdadeiramente no resultado lá do IDEB, né, citando um exemplo da educação. Mas, então, eu tenho, assim, foi uma experiência, então eu tenho uma gratidão muito grande até pelo governador Geraldo Alckmin de indicar e criar essa oportunidade onde eu aprendi muito e também saio assim com a consciência tranquila de o dever cumprido e contribuído para o aperfeiçoamento do trabalho desenvolvido pelo Tribunal de Contas de São Paulo. Foram quase 50 anos, né, de vida pública. Você entende que faltou alguma coisa? Você sente que gostaria de ter feito algo que não conseguiu fazer? Olha, esse é um sentimento que a gente sempre tem, né? Principalmente quando você tem esse princípio de que tem que fazer o melhor possível quando você está na vida pública, né? Porque quando você está numa administração privada, o seu erro, você traz prejuízo, principalmente se você for o sócio, né? Prejuízo para você mesmo. Agora, quando você erra ou você não se dedica, sempre tem um prejuízo público e especialmente das pessoas que mais precisam, porque quem precisa do estado da saúde e educação é realmente aquele que não tem o plano de saúde, que não pode pagar uma escola pública, uma escola privada, né? Então, eu sempre fui muito rigoroso comigo mesmo, né, de procurar fazer o melhor, mas eu teria poucos reparos, talvez, se eu tivesse, quando o presidente da Assembleia Legislativa, algumas iniciativas que nós tínhamos tomado na época, mesmo criando um conjunto de indicadores e tal, e acabou não tendo sequência, né? Então, isso realmente eu fiquei um pouco, assim, não diria triste, mas um pouco insatisfeito de depois de um grande trabalho aquilo não ter acontecido, né? Mas você vê, passou tanto tempo e agora recentemente nós descobrimos, através de um trabalho do Tribunal de Contas,
que a Secretaria da Fazenda do Estado está utilizando metodologia que foram desenvolvidas lá no começo, quando fui presidente da Assembleia, e depois agora no conjunto de indicadores do Tribunal de Contas, né? Então, às vezes as coisas demoram um pouco, mas acaba acontecendo. Agora, relacionado a cargos, a funções que você executou, você gostaria de ter feito algo que de repente o convite não veio, ou alguma coisa que você gostaria de fazer? E não Não, teve tempo também, né? não. Nesse caso, não. Eu tive a oportunidade de ser candidato a deputado federal e tínhamos até um entendimento nesse sentido. Depois, o governador, que era candidato à época, o Geraldo Alckmin, me convidou para coordenar a campanha. O Serra era candidato a presidente, o Geraldo candidato a governador, o Aloysio Nunes candidato ao Senado. Então, era uma campanha muito importante para o PSDB. E a coordenação da campanha dá muito trabalho e precisa ter trânsito, né? Porque você sabe que essas lideranças assim sempre tem, cada um tem o seu espaço, né? Então lá tem os seus egos, né? Que naturalmente é presente também. Então, como eu tinha um certo trânsito com todos, eu desisti de ser candidato a federal e fui coordenar a campanha. Mas não me arrependo nem um pouco, porque eu fui secretário da Casa Civil, como o Geraldo foi eleito, e depois o Tribunal de Contas, né, que me possibilitou fazer um trabalho muito, acho, mais importante do que o deputado federal, que você é um de 513, né? Então é muito difícil desenvolver algum trabalho pessoal, o que já não acontece quando você tem uma liderança dentro de uma secretaria de Estado, da importância de uma Casa Civil, ou mesmo do Tribunal de Contas, onde eu tive a oportunidade de presidir por 2 vezes, né? Tudo bem. Você teve a oportunidade de trabalhar com grandes nomes, né, da política brasileira, citando alguns aqui: Quércia, Covas, Fleury, José Serra, Geraldo Alckmin. O que você tirou de aprendizado com essas pessoas e quem que você diz que mais se deu bem, né? Quem que de repente você se espelhou? Olha, eu começaria com o Franco Montoro, Franco porque quando Montoro. fui prefeito, o Franco Montoro foi um governador pós, né, ditadura, foi o primeiro eleito democraticamente. Então, foi um governador que sempre me chamou a atenção, porque ele pregava a democracia, pregava a participação do cidadão, a descentralização das atividades. E durante o seu governo ele implementou isso, quer dizer, falou, ele tinha essa posição política e dentro do governo ele desenvolveu. Então, sempre me chamou a atenção. E eu trabalhei com os 2 governadores, com o Serra e com o Geraldo, que cada um tem uma característica diferente, né? O Serra é mais assim focado na questão de resultado, de gestão e um pouco menos político, né? Mas ele tem uma característica que normalmente o bom formulador não é um bom executor, né? É difícil você ter as 2 coisas, quem formula e sabe executar. E o Serra, durante seu governo, demonstrou muito isso. Agora, eu diria que pelo fato até de ser caipira do interior, eu fui prefeito aqui, o Geraldo foi prefeito lá em Pindamonhangaba, né? Então, eu diria que me entrosei mais, fiquei mais tempo, inclusive, de uma convivência maior com ele, e ocupando a Casa Civil, você tinha aqui uma presença, eu diria, diária, né, com o governador, com quem eu passei a admirar muito, e hoje é o nosso vice-presidente da República, né? Mas cada um tem a sua. Montoro tinha um jeito, o Serra tinha outro, o Geraldo, e o Quércia eu trabalhei pouco, porque eu já estava no 4º ano do mandato, quando ele foi eleito, né? E depois, no período Fleury, peguei um pedaço e também não tinha nem cargo público no período que ele foi governador. Mas um aprendizado, um pouco de cada um teve esse Não aprendizado. tem dúvida. Tivemos ótimos governadores, como aqui em São João também tivemos ótimos prefeitos, né? E isso que possibilitou que a cidade
chegasse nesse ponto hoje, que eu posso dizer, como conselheiro do Tribunal de Contas, você analisa anualmente mais de 100 municípios, porque nós somos em 6, são 644, divididos por 6 conselheiros, porque o presidente não vota. Então, passaram pelo meu gabinete, mais que uma vez, contas de todo o Estado, né? E eu posso dizer que São João tem uma posição bastante dentro dessa dificuldade que todos nós temos, né? Mas que tem uma qualidade de vida, os indicadores, né, muito bons, e uma cidade que cresceu de forma sustentável. E isso, os institutos como a FAI, a Unifai agora, que tem uma participação, o FEOB, o Instituto de Pesquisa, a Unesp, que nós tivemos lá. Eu acho que essa infraestrutura educacional, também 2 hospitais, né, que hoje você pega, é um centro de serviços importantes, não só na área de comércio, de educação e de saúde também, né? Muito bom, a gente está chegando quase na reta final da nossa entrevista, né? E a gente quer falar, obviamente, dessa nova fase da sua vida, né? Nesse dia 24 de novembro, Sidney Beraldo chegou à aposentadoria, casado com a dona Mila, que está aqui com a gente, pai de 2 filhas, avô de 3 netas. O que significa essa nova fase, essa aposentadoria para você? Olha, eu estou assim muito tranquilo, porque acho que foi o momento, cumpri a minha função, né, no tribunal. Hoje estão chegando novos conselheiros, também é uma nova fase, né, e eu quero desacelerar mesmo um pouco, né, porque foram quase 50 anos ininterruptos, né, e de muito trabalho, ficar mais próximo da família, passear mais e distribuir um pouco mais do meu tempo, né? Porque a minha esposa Mila, que está aqui, né, nesse período agora eu recebo homenagem e o pessoal ressalta, né, o trabalho que foi feito, mas se eu não tivesse uma esposa e que realmente me acompanhasse, que assumiu praticamente, né, a educação das minhas filhas, porque ela trabalhava aqui, minhas 2 filhas eram pequenas ainda, e eu fiquei em São Paulo, né, ela sozinha aqui, eu lá, né, por um bom tempo, e isso foi, sem dúvida, fundamental para que eu pudesse ter desenvolvido todas as coisas. Então, agora vou ficar sob o comando dela mais assim em casa, né, para compensar todo esse período. É isso aí. Porém, alguns dos seus colegas conselheiros disseram que talvez você não vai conseguir ficar em casa. O que você pensa sobre isso, né? De repente, não conseguir ficar sem trabalhar. Não, eu acho que sem trabalhar, eles têm razão. Eu tenho lá a empresa, minha filha está lá, vou ajudar, aqui no município que eu puder contribuir, e fui convidado, sondado para assumir cargos, e achei interessante porque hoje está bem polarizado o negócio de direita, esquerda, e eu fui convidado pelos 2 lados, então significa que eu não estou muito nessa polarização aí, porque tanto a esquerda como a direita me convidaram, sondaram para ocupar aí alguma função. Mas eu não vou ocupar nenhum cargo e nem ser candidato, né? Isso eu acho que é outro momento, e isso, se é uma coisa que está definida, é isso, não serei candidato e também não ocuparei nenhum cargo aí. Eu posso contribuir, ajudar de outras formas, né? Mas não diretamente. Mas não vou colocar o pijama, não. Vou caminhar por aí. Pode convidar que no que puder ajudar, Geraldo vai estar disposto, à disposição. Totalmente à disposição. Muito bem. Bom, encerrando o nosso bate-papo aqui na TV Unifai. Geraldo, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na nossa casa, né? A Unifai, que é um patrimônio de São João da Boa Vista, está sempre de portas abertas para você, e somos muito gratos por tudo que você fez pela nossa cidade, pela nossa região, por todo o estado de São Paulo, nesses quase 50 anos de trabalho.
Eu é que agradeço essa oportunidade de estar aqui com você, aproveitar para cumprimentar o nosso líder aí, o Marco Aurélio, né, que é o reitor, e reforçar realmente a importância que a Unify tem para a nossa cidade, para toda a região, e torcer para que ela continue, né, cada vez mais representando bem esse papel e, naturalmente, contribuindo para que a nossa cidade tenha aí cada vez mais desenvolvimento e qualidade de vida para a população. Eu agradeço de coração a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente que agradece. Muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista até aqui. Não deixe de dar o like, né, no nosso canal, se inscrever também. Agradecimentos especiais a toda a equipe que esteve conosco aqui no Laboratório de Comunicação da Unify, os professores Hugo Maciel, Marcelo Gonçalves, Rafael Brunelli, aos alunos do curso de Publicidade e Propaganda, João Pedro Ferrari, Ana Cecília, Gustavo, a coordenadora do curso de Publicidade e Propaganda, a professora Ana Paula Malheiros, que abriu as portas do Labicom para essa entrevista. E tudo isso sobre o aval da reitoria da Unify, comandado pelo nosso reitor, professor Dr. Marco Aurélio Ferreira. Muito obrigado a todos e nós voltamos em breve com mais uma entrevista aqui na TV Unify. Unify, todos os sonhos se encontram aqui.